A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Quem já ouviu essa pergunta? Ela é ou contém? Quem acha que contém? Quem acha que ela é a palavra de Deus? Contém a palavra. Eu também concordo, contém. Por quê? Porque o próprio João, ao escrever o Evangelho, ele diz: se fosse para escrever tudo o que Jesus somente fez aqui na terra, faltariam livros. Então nem tudo foi escrito. E Cristo fez muitas coisas que não estão relatadas. Fora isso, nós temos livros. Eu vou mandar para vocês uma listinha via WhatsApp, e vou deixar aí também, até posso escrever, de livros que são citados na Bíblia, que não estão no cânon, no reconhecimento da veracidade das Escrituras, no nível espiritual, ao ponto de considerá-lo revelação. Isso é canonizar. Então, há livros que são nomeados na palavra do Senhor que não estão no nosso cânon. Então, há muito escrito que, de fato, fala de coisas espirituais e são reconhecidos aqui, falados dentro da própria Bíblia Sagrada. E outra, a palavra é eterna, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Como que vamos colocar tudo em páginas bíblicas limitadas? Então, o que nós temos, sim, é a palavra de Deus. Em que sentido? Em revelação do que nós necessitamos para sermos salvos, em primeiro lugar, o que nós precisamos para entendermos da origem de tudo e o fim de tudo, e para entendermos o que é a estrutura da doutrina de Deus para nós. Isso posso dizer, ela é a palavra de Deus, é palavra de Deus. Mas o livro em si, Bíblia, ela contém a palavra de Deus, porque a palavra é eterna. A palavra é ilimitada, a palavra não pode ficar em páginas de livros, embora ela, como revelação, ela é a palavra de Deus. É o que nós precisamos, do necessário e básico para sermos salvos, conhecermos a Deus e vivermos a sua doutrina. Tá bom? O último ponto, número 4, na página 4 também, recebe uma finalidade normativa, legislativa, que outras formas de comunicação não conseguem alcançar. Hoje em dia, tudo que gira em torno da Bíblia, da palavra de Deus, não tem outro livro, não tem outra obra que mova culturas, civilizações, processos, dinâmicas, pessoas, como a santa palavra de Deus. Em todo lugar, em qualquer prisma, a palavra de Deus, ela move, estrutura, e não tem um livro que faça isso, a não ser a palavra de Deus. Inclusive, é o livro mais vendido. Nos anos 80, 90, eu me lembro que sempre se falava nos seminários, falava assim, depois, não existia nem internet naquela época, nem Google, nem filmes como hoje em dia. Se falava que os livros mais vendidos até os anos 80 e 90 eram os livros de Agatha Christie. Agatha Christie, não sei se alguém já ouviu falar de Agatha Christie. Os livros mais vendidos eram de Agatha Christie. Só que havia milhares de dados, ou de números, milhares de números em relação à Bíblia. Depois da Bíblia, os livros de Agatha Christie, mas estava lá embaixo. A cada segundo se vendiam milhares de Bíblias. Os de Agatha Christie estavam lá longe ainda. Agora já aumentou para Harry Potter. Harry Potter já deixou a Agatha Christie para trás, com um filme, estrutura e vai. Se vendeu muito, agora já mudou. Mas todo esse mover, a Bíblia deixa ela no chinelo. Acabou-se. Por quê? Porque a cada dia é uma demanda preciosa em relação à palavra do Senhor. Importante nós sempre destacarmos essa preciosidade da palavra, como falei aqui, algo literal, alegórico e simbólico, porque isso me leva à compreensão do texto e do contexto e contexto. Texto pode ser um versículo, texto pode até ser alguns versículos, um capítulo, mas o contexto vai ser o todo, o antes e depois. Um texto fora do contexto vira pretexto para virar confusão. Tem um irmão que pregou, não sei se você lembra, eu falei aqui de um irmão que pregou, tão lindo, era novo convertido, começou estava estudando tudo, mas ele leu um versículo, e o tema da palavra era de oração nas praças, oração
na cidade, oração, intercessão da cidade. Ele lê um versículo que estava escrito: ora nas praças, ora nas ruas. Só que o versículo era de Provérbios, falando da mulher prostituta: ora está nas praças, ora está nas ruas. Então ele pregou só esse versículo: ora nas praças, ora nas ruas. E ele falou: temos que orar nas praças, temos que orar nas ruas, temos que interceder. Mas, se você lia antes, estava falando da mulher maligna que ora está nas praças. Esse ora não era de orar. Ora está aqui, ora está lá. Ela se movimenta. Então, tem que haver compreensão do texto para poder compreender. Teve um caso famoso que passou no Fantástico, o cara leu lá em vez de Adultera. Pega a mulher, adultera com ela. Adúltera. Faltou. Aqui tem um acento. Até a repórter falou assim: aqui tem um acento. Uma vírgula pode mudar tudo. Hein? As testemunhas são peritas nisso, porque eles fizeram a Bíblia da Torre da Maldição, da Torre de Vigia lá, e mudaram todos as estruturas do que é pontuação, vírgula. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quebrou algo que Jesus declarou, disse: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda tudo. Muda tudo. Então, a afirmação categórica é: te digo hoje estarás comigo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estava falando da sobrenaturalidade do dia hoje. Hoje você vai entrar no paraíso. Está garantido. Outra coisa é o na e da. O Senhor te livra na tribulação. O Senhor te livra da tribulação. O na pelo da, um N pelo um D. Mudou tudo. Na tribulação, você vai passar na tribulação e Ele vai te livrar. Te livra da tribulação diz que você não vai passar pela tribulação. Qual você prefere, eu não sei. Mas, às vezes, uma letrinha muda tudo. Então, nós temos que ter essa graça. Bom, nós não vamos entrar no quesito interpretação, porque essa vai ser uma matéria ainda muito preciosa que nós vamos ver. Tá bom? Vamos à página número 5, vamos falar um pouco das línguas originais. O hebraico, gente, eu não sei hebraico, sei pinceladas de hebraico. Por isso não me atrevi a dar aula de hebraico. Embora a gente vai compreendendo, leituras, enfim, vai decifrando. Só que o hebraico é muito condensado, ele é muito prático. Por exemplo, o inglês é assim também, muito prático. Quem sabe inglês, não sei se alguém sabe inglês, mas ele é muito prático, ele coloca, ele condensa muito para abreviar. Eu amo essa praticidade do inglês. Por exemplo, a palavra next week. Next week. Traduz essa palavra. Próxima semana. Essa outra tem duas letras. Next week. Next week. Próxima semana. Então, para falarmos próxima semana, já chegou outra semana e o outro já falou next week. Então, o hebraico assim, ele condensa muito e, logicamente, não tem nem pontuação. O grego não tem pontuação. Isso, a pontuação, vírgula, é línguas latinas e mais moderna, que depois se reestruturou toda a ordem em si do que é o literal de uma linguagem. Então, preste atenção. Para podermos ter uma noção um pouquinho, vamos ter que sempre voltar à originalidade. Aí está o grande desafio do exegeta, o de quem estuda a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita, em primeiro lugar, em hebraico. Hebraico e uma parte pequena em aramaico, hebraico, aramaico, e o Novo Testamento em grego. A igreja cristã falava grego. Lembra da sequência das eras da Babilônia, depois Medos e Persa, você levanta Alexandre o Grande. A Grécia sempre vai ser o poder intelectual, a sabedoria, o conhecimento. Agora, Grécia domina, Alexandre o Grande domina toda a Europa, norte da África, a Palestina, né? Toda a parte da Turquia, a Europa, e domina com seu poderio. Com 22 anos, o cara domina o mundo daquela época, gente.
Agora, essa língua grega, o koiné na época, o koiné, esse grego aqui é o koiné, chamado koiné, esse grego se infiltrou, é como se fosse o inglês de hoje em dia. Eu, pessoalmente, gostaria que se falasse inglês no mundo inteiro, para eu aprender de vez em inglês, porque tenho preguiça de aprender essa palavra. Mas, olha, o grego se proliferou nas escolas, podia ser Palestina, podia ser Roma, podia ser onde for, se falava grego, tá bom? A cultura grega se espalhou. Quando depois do período grego, quem vem? Roma, lembra da pedra? Derruba a estátua, o poder de Roma chega. Roma tem poder bélico, poder de autoridade, poder, estrutura e gestão para domínio de territórios, porém não consegue extirpar a linguagem grega. Inclusive, Roma se dá por vencida e aceita o grego como linguagem, onde já estava o domínio grego. Ele domina agora Roma e deixa a linguagem. Inclusive, a língua latina que eles falavam, ela começa a morrer. A língua latina, o latim, enfim, não deveria ter se espalhado em todo o mundo, mas pelo fato de Roma não adotar o grego e não adotar o latim, e adotar o grego, a língua latina vai morrendo. E surgem, logicamente, as variantes da língua latina, que é o português, o espanhol, o catalão, as línguas latinas, francês também, enfim, nós vamos encontrar o grego dominante. Então, nessa época se falava só grego. Jesus falava o quê? Jesus falava aramaico. Por quê? Porque todo mundo que era judeu hebreu na época de Jesus zelou para que não se falasse outra língua a não ser o aramaico. Por que o aramaico? Porque o aramaico ficou como língua oficial depois do cativeiro babilônico. Se falava em hebraico, porém o aramaico surge para não violentar a pureza do hebraico em terras pagãs. Então, ali na Babilônia, se surge o aramaico, que é um tipo de hebraico transformado, né? E temos várias passagens que provam que Jesus falava aramaico, embora ele falava hebraico, logicamente grego. Mas religiosamente, no cotidiano, os judeus preservavam o aramaico. Tá? E somente em liturgias, no quesito religioso, se guardava zelosamente pelo hebraico. Então, para não paganizar, para não violentar a pureza do hebraico, eles continuaram falando aramaico. As expressões talita cumi, o próprio autor do livro dos Evangelhos diz, e disse em aramaico, talita cumi, que quer dizer, traduz para o grego, menina, levanta-te. Quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, isso aí não está escrito em hebraico, é aramaico. E muita gente não compreendia que ele estava dizendo, meu Deus, meu Deus. Aí houve tradução. Então, o Antigo Testamento, a Tanakh é hebraico, na maioria, partes pequenas de Daniel, principalmente, já que estamos falando da Babilônia, é hebraico e aramaico. O Novo Testamento, todo ele está em língua koiné. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele era um poliglota, era um doutor, era conhecedor, e Paulo foi o primeiro que se encarregou de levar o evangelho através da língua koiné. Algo que não era bem aceito pela igreja, porque a igreja lá em Jerusalém achava que ia ficar somente em Jerusalém. Parece que não queriam, como judeus radicais, que se manifestasse a efusão do Espírito, da glória do Evangelho para outras nações. Não, nós vamos liderar aqui. Lógico, tinha um zelo por isso. Lembra quando Pedro é chamado para a casa de Cornélio, pela visão que teve, e ficaram pasmados como nos gentios também se manifestou o Espírito Santo. Por quê? Porque eles queriam manter a base em Jerusalém. Lógico, isso era o certo, o correto, porque depois se ampliou tanto essa visão para sair até os confins da terra, que aconteceu, em 300 e pouco, Constantino pega a autonomia da sede da igreja apostólica em Jerusalém e a transfere para Roma. E aí surge a igreja apostólica romana, que é a mesma igreja cristã. Querido, a igreja
cristã foi adulterada para a Igreja Apostólica Romana. E ao passar do tempo é tirado o apostolado e é proibido falar de apóstolo, que inclusive muitas igrejas tradicionais ainda têm essa herança de Roma, que apóstolo não existe, apóstolo não existe, e é implantado o quê? Ao invés do apostolado, o papado. E o papado gera padres, concílios, cardeais, enfim. Essa é a nova organização da igreja romana. Conclusão, isso não procede. Então, quando Paulo chega, se converte, a palavra de Deus começa a ser ensinada em grego. Paulo vai para o Areópago, vai para Atenas, Paulo vai para Roma. Paulo virou um perigoso, uma ameaça. Paulo era um terrorista, essa é a palavra, era um terrorista espiritual. Olha só, o BOP da época, que era a guarda pretoriana. Gente, a guarda pretoriana era o BOP, era uma clã de soldados que era para guardar prisioneiros de alta periculosidade. Essa guarda pretoriana é que guardava Paulinho. E o levaram, sabe para onde? Para Roma, para a casa de César. Só que eles queriam ser julgados, que comprometiam a estrutura do reinado, do Império de Roma, é que iam ser julgados na casa de César, no palácio de César. E falaram, nós vamos acabar com essa cristandade desse cristão. Mas o lindo é quando Paulo escreve, os da casa de César vos saúdam. Paulo abriu uma célula na casa de César. Então o cara era top. Paulo foi a chave que Deus usou, o canal que Deus usou, para ganhar almas, até na casa de César. Já ouviu o termo, essa criança nasceu por cesariana? Cesariana porque tinha esse costume de rasgar a barriga de mulher, a criança era perdida, era um dos comandos do César. Está grávida, rasga a barriga, e matavam a criança e matavam a mãe, logicamente. Aí surge a palavra cesariana. Bom, do César não vou falar muito, mas é coisa maquiavélica e demoníaca. Então, o que acontece? Olha as potestades que Paulo enfrentou, pregando com autoridade, ensinando e levando a palavra com afinco, gente. Fora tudo que aconteceu, desde esses livros juntos para poderem serem reconhecidos canonicamente, até chegar a Bíblia na sua mão. Ah, meu irmão, muita gente literalmente derramou sangue, perdeu a vida para que essa Bíblia chegasse nas suas mãos, e nós não a reconhecemos. Então vamos amar a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia e vamos nos converter em nome de Jesus, tá bom? Vamos tomar uma água, um cafezinho e voltamos já já.